Apresentação: Júlio Nascimento. 11h06. Grande abraço para você ligado aqui na CBN Campinas, em FM 99.1, pelos aplicativos e através do youtube.com/CBN Campinas. Hoje é sexta-feira, dia 25 de abril de 2025. Vamos juntos até meio-dia com mais uma edição do CBN Esportes, trazendo tudo sobre o time do seu coração. Amanhã é dia de decisão em Santa Bárbara do Oeste. União Barbarense recebe o Paulista de Jundiaí às 3h da tarde no estádio Antônio Lins Guimarães. Os donos da casa têm a vantagem, podem perder por até 1 gol de diferença, pois venceram na primeira partida no Jaime Sintra por 1-0. Lembrando que em caso de igualdade no placar agregado, o título fica com o Leão da 13 por ter tido a melhor campanha na primeira fase. E agora o destaque do Guarani, que entra em campo na próxima segunda-feira. O Bugre, chegando com você, Antônio Lupe. Grande Júlio Nascimento, sextou, hein, Julião? Bom dia pra você, pra todo mundo que acompanha o CBN Esportes. O Guarani ainda tem alguns dias de preparação, já que o duelo contra o Caxias está marcado para segunda-feira, às 7h30 no estádio Centenário. Daqui a pouco vamos ouvir Marcelo Cordeiro, ele que assume o comando técnico da equipe após a demissão de Maurício Souza, e fala o que ele tenta fazer de diferente para o Guarani conquistar a primeira vitória na competição. O Basquete Campinas volta à quadra no domingo às 11h da manhã para enfrentar o Maringá. As meninas buscam a terceira vitória consecutiva. No último jogo, vitória sobre Ourinhos por 69-54. As campinas saltaram para a sexta colocação com 14 pontos. E agora o destaque do futebol paulista, Gabriel Dudziak. O Palmeiras conseguiu o que poucos times brasileiros foram capazes de alcançar na história da Copa Libertadores. Uma vitória na altitude de La Paz, na Bolívia. Na noite desta quinta-feira, o Alviverde venceu o Bolívar por 3-2, com gols de Flaco Lopes, Estevão e Maurício. O Corinthians também ganhou. Pela Copa Sul-Americana, o Alvinegro bateu o Racing do Uruguai em casa por 1-0, mesmo jogando com 10 em campo desde os 15 minutos do primeiro tempo. O São Paulo se prepara para enfrentar o Ceará no sábado, enquanto o Santos treina para jogar contra o Bragantino no domingo. E a Inter de Limeira recebe o Uberlândia pela segunda rodada da Série D do Campeonato Brasileiro neste fim de semana. A partida será no domingo no Major Levi Sobrinho, com portões fechados, hein? O jogo está marcado para 5h, lembrando que o Leão estreou muito bem ao vencer o Goiatuba por 3-1 fora de casa. E agora o destaque da Ponte Preta, Lupe. A Macaca que enfrenta o Confiança amanhã às 5 da tarde lá no estádio Batistão em Aracaju. O técnico Alberto Valentim recebeu uma ótima notícia ontem. O atacante Jean Dias foi apenas advertido pelo STJD pela expulsão contra o Concórdia pela primeira fase da Copa do Brasil. Com isso, Jean Dias está liberado e pode ser utilizado no time titular para o duelo contra o Dragão. E o Independente de Limeira estreia domingo na segundona contra o Flamengo de Guarulhos às 10 da manhã. A partida será no estádio Agostinho Prada, em Limeira. E agora o destaque de Fábio Chaib. Bom dia, boa sexta-feira para você, Chaib. Muito bom dia, Júlio Nascimento, bom dia, ouvinte CBN. Ontem, na abertura da quinta rodada da Série B, o Novo Horizontino bateu o Atlético Paranaense por 2-1 em Novo Horizonte. Os gols da partida foram de Pablo Diego, marcou os 2 gols para o Tigre, que entrou no G4 e colou no Atlético Paranaense, que é o líder até então. E o destaque da opinião com Carlos Eduardo de Freitas. Tudo bem, Carlão? Tudo tranquilo, Júlio Nascimento. Bom dia a você, bom dia, ouvinte CBN. Destacar a vitória do Palmeiras, vamos debater muito, aliás, sobre esse resultado gigante, né? Por todas as circunstâncias que acontecem, né? Em La Paz, em jogos de seleção, jogos de clubes, né? E o Palmeiras foi forte, foi valente, conseguiu ultrapassar este obstáculo, encaminha a classificação à próxima fase da Copa Libertadores e ainda pode celebrar aí a liderança do Brasileirão no domingo contra o Bahia. Que momento vive o Verdão, que momento. Boa tarde.
Ó, o seguinte, hein? O que foi? Participações do WhatsApp são liberadas nessa sexta-feira. Qual é o telefone, por favor, informe. 9186-9070. Você pode repetir mais uma vez? 9186-9070. O WhatsApp fica à disposição dos nossos ouvintes. Sextou em Nascimento. Vamos juntos. Aonde? Até meio-dia com todas as informações do esporte. Trabalhos técnicos de Valmir Bortoleto, comando de stream é com Daniel França. Apresentação: Júlio Nascimento. 11:11. CBN Esportes Campinas. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia E fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz Que que conecta você. A sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. a rádio que toca notícia na nossa região. A gente faz escolhas todos os dias. Que roupa vestir, por qual caminho ir. E com o nosso dinheiro não é diferente. Escolher uma instituição financeira que lhe atende como você merece é primordial. E se você ainda pode ser o dono dela e tomar todas as decisões, melhor ainda. Esse é o cooperativismo de crédito. Aqui na Unicred, você tem todos os produtos financeiros do mercado com taxas mais justas. Tem um dos melhores cartões de crédito do mundo, com várias vantagens exclusivas. Tem o retorno das obras da sua cooperativa direto em sua conta e na melhoria da sua comunidade. Tem aplicativo para resolver tudo de onde você estiver. E tem ainda várias soluções para você realizar os seus sonhos ou alavancar o seu negócio. Este é o nosso jeito de fazer você prosperar. Escolha Unicred. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. Trânsito. Thaís Azevedo com informações do trânsito. Bom dia pra você, Thaís. Ótimo dia para você, Júlio. Bom dia para todo mundo que está ouvindo a gente. Olha, quem segue pela Orozimbo Maia tem lentidão na saída da Norte Sul até a Avenida Brasil. Tem obras por ali, próxima à Rua Maria Monteiro. Isso pela pista da direita, sentido centro. Pela pista da esquerda, motorista reduz a velocidade próxima à Rua Barata Ribeiro. Quem segue no sentido oposto, sentido Norte-Sul, perde tempo na saída da Avenida Anchieta, mas no restante da via, trânsito livre. A Rua Jorge Miranda tem boa movimentação pelas duas pistas. Quem segue pela Senador Saraiva reduz a velocidade pela pista da direita, desde a Rua Barreto Leme até a Rua General Osório. E pela pista da esquerda, na chegada ao viaduto Miguel Vicente Cury. Júlio. Obrigado, Thaís, pelas informações. A Thaís volta na programação aqui da CBN, agora 11h15. Seresto é a coleira que protege gatos contra pulgas e cães contra pulgas e carrapatos por até 8 meses. Seresto, colocou, ajustou, bora pra diversão. CBN Esportes Campinas. 11h15. Vamos com informações de Gabriel Dodziak. Ontem tivemos o Corinthians em campo conseguindo uma vitória importante, Dodziak.
Contra o Bolívar em La Paz, o Palmeiras tinha 2 desafios: o adversário e a altitude de mais de 3.600 metros. No primeiro tempo, porém, pareceu que o Alviverde sequer percebeu ambos. Ditando o ritmo do confronto, os brasileiros abriram 2-0 com gols de Flaco Lopes e Estevão. Na etapa complementar, contudo, o cansaço da equipe começou a pesar. O Bolívar passou a empurrar o Palmeiras para trás e conseguiu acabar com a vantagem alviverde em 10 minutos, fazendo 2-2. Logo na sequência, o Palmeiras voltou a atacar e encontrou o terceiro gol com Maurício aos 27 minutos. Foi o bastante para garantir mais uma vitória, a terceira em 3 jogos nesta Libertadores. Após o jogo, o técnico Abel Ferreira explicou quais foram as chaves para o triunfo por 3-2. O segredo hoje passou por 2 coisas, na minha opinião. Sacrifício e esforço dos atletas e inteligência tática dos nossos jogadores. Algo que nós já tínhamos feito em Fortaleza, disse isso aos jogadores. Vamos sofrer o mesmo que sofremos em Fortaleza. A diferença é que em Fortaleza não era preciso correr para transpirar, aqui era preciso fazer força para respirar. O Corinthians também jogou. Em casa, pela Copa Sul-Americana, o Alvinegro, ainda dirigido pelo técnico interino Orlando Ribeiro, enfrentou o Racing do Uruguai e com 15 minutos se viu em inferioridade numérica depois de Félix Torres ser expulso de forma direta. Apesar da desvantagem, os corintianos tiveram mais posse de bola e conseguiram abrir o placar com Romero aos 6 minutos do segundo tempo. A partir daí, o Racing de Montevidéu passou a incomodar um pouco mais o Corinthians, mas o goleiro Hugo Souza, que voltou neste jogo, salvou a equipe quando foi necessário. Foi a primeira vitória do Corinthians nesta Sul-Americana. São Paulo e Santos voltam aos campos no fim de semana pelo Brasileirão. O tricolor enfrenta o Ceará na Arena Castelão no sábado, enquanto o Peixe joga contra o Bragantino no domingo na Vila Belmiro. De São Paulo, Gabriel Dudziak. Obrigado, Dudziak. 2 vitórias emblemáticas, né? Ontem à noite, a do Palmeiras na Libertadores e a do Corinthians na Sul-Americana. Qual foi a mais emblemática? Não pela diferença dos clubes, não pela qualidade dos times, né? Porque o Palmeiras é evidentemente bem melhor que o Bolívar, mas pelas condições, né? De jogar na altitude. O Estevão passou mal, ele que foi um cara importante. 18 anos ontem, hein? 18 aninhos, nossa, novo, né? O que você estava fazendo com 18? Nossa. Pode continuar. Flaco Lopes, mais uma vez, uma grande exibição, não só marcando gols, mas sendo assim importante em jogadas, em assistências. Então a vitória do Palmeiras foi emblemática. O Corinthians é aquela coisa com Sul-Americana, né? Tá ou não tá, né? Parece que não dá tanta importância pra competição, mas valeu a vitória, está vivo. Agora, o Félix Torres é um caso à parte, né? O Félix Torres, desde as finais do Campeonato Paulista, ele vem aí tendo um relacionamento maravilhoso com o perigo, né? Porque como gosta de fazer bobagens esse zagueiro equatoriano, eu não sei como ele tem tanta moral, né? Não perde a posição de jeito nenhum, e ontem, mais uma vez, ele pisou na bola, né? Mas o Júlio falou que ele tinha que jogar com o Kaká. Era ele muito. Cara, depois das finais do Palmeiras, o que ele fez nas finais do Paulista ali contra o Palmeiras foi uma irresponsabilidade, né? Fora, dois, né? Fora os outros jogos em que ele tem feito muita mercadoria. Mas né? ontem tá no louco. lance, o árbitro nem precisava ter ido no VAR, porque a imagem ela é muito feia. Na hora eu tava assistindo o jogo, eu tava acompanhando o jogo e ouvindo na CBN. Sim. A perna do jogador, eu fiquei com a sensação que ele tinha quebrado a perna, porque ele foi muito em cima, ele levantou demais a perna. Você sabe uma coisa que me pega no futebol? É o jogador, para não falar uma outra palavra, né? Mas o jogador pouco inteligente, principalmente zagueiros, né? Uma que outro dia eu tava lembrando com o Fábio Chaib, Gustavo Gomes na final do Paulista de 20. Ele faz um pênalti absurdo em cima do Jô e quase compromete tudo que o Palmeiras construiu na ocasião. O tal do Lianco, esse acho que é o maior de todos, né? No jogo contra o São Paulo, ele só faltou pegar o vermelho do árbitro pra dar vermelho pra ele mesmo, porque o jogador
Tá louco, truculento, né? E o Félix Torres, meu Deus do céu, né? A cada jogo é uma pataquada, e ontem mais uma, mas de qualquer maneira valeu a vitória do Corinthians, mas esse paralelo entre Palmeiras e Corinthians, a vitória do Palmeiras foi a mais importante. Fábio Scheib, quero te ouvir, vitórias emblemáticas ontem, importantes de Corinthians e Palmeiras, Fábio? Começando pelo Palmeiras, né? Essa vitória fora de casa ratifica o bom momento do Palmeiras, né? São 7 vitórias consecutivas, a terceira fora de casa seguida. O Palmeiras com muitas dificuldades de jogar na altitude. No primeiro tempo até que não sofreu tanto, mas na segunda etapa o time pregou realmente, né? O Bolívar veio para cima e conseguiu o empate. Quando parecia que o caldo ia entornar, o Palmeiras conseguiu um gol ainda com o Maurício, na substituição feita pelo Abel Ferreira. O Palmeiras que está arrumando um lugar muito mais qualificado do que estava no Paulista. O Abel Ferreira falou isso ontem na entrevista, né? Criticando a imprensa, justamente a imprensa que pegou no pé dele no Paulista, mas agora também não vai dar os louros para a imprensa. Diz que o Palmeiras tem que manter essa mesma cabeça, essa mesma mente, porque nem tudo é tão bom nesse momento quanto foi ruim no Paulista também. Mas o Palmeiras confirmando a boa fase. O Corinthians ontem precisava da vitória, né? Caso empatasse ontem, tá praticamente eliminado, e uma vitória veio do jeito do Corinthians, né? Justamente com a menos. A Fiel fez a diferença também, jogando em casa. O Corinthians conseguiu a vitória, que mantém vivo ainda na Sul-Americana, e agora podendo ter mais tranquilidade para a escolha do novo treinador, né? O Galassi trouxe uma estatística hoje surpreendente, Júlio. Sim. Você sabia que o Palmeiras nunca perdeu após a morte de um Papa, sabia? Ele trouxe essa estatística. Gente, pelo amor de Deus. Ele trouxe aqui, ele mandou, ele pediu até pra falar aqui. A associação lá do Troy Pistons. Lá, parece um rapaz que fala aqui de manhã também. Não vencia. Durante o período do Papa não vencia. Você sabe o que? Ó, a lista, ó. Venceu a Botucatuense. A Porto, olha só que legal, o Palmeiras nunca, você sabia dessa, Fábio Scheib? O Palmeiras nunca perdeu após a morte de um Papa, no caso. É uma estatística que o André Galassi, que trabalha num site especializado em apenas notícias do Palmeiras, e ele tem essa curiosidade. Leva o nada a lugar nenhum, mas é um dado à la PVC. Paulo Vinícius Coelho, que aliás tem um belo trabalho aqui na CBN também, né? Sem dúvida. Eu acho que a estatística mais louvável no momento, poderia falar, é justamente os jogos contra o Bolívar, lá na Bolívia, né? Muito difícil jogar lá, a gente sabe disso na altitude, né? Foram 18 confrontos entre time brasileiros com o Bolívar, apenas 3 venceram o Bolívar lá, o Internacional, o Grêmio e agora o Palmeiras 2 vezes, né? São 4 derrotas então do Bolívar para times brasileiros. O Palmeiras tendo essa possibilidade de vencer 2 vezes os bolivianos lá na alta altitude. Agora o que me incomoda, né? Agora pegar o lado chato, né? Apenas elogios neste momento, e elogios que são pertinentes, né? À fase do Palmeiras. Agora me incomoda um pouco essa coisa do Abel fazer o nós contra eles, né? Porque a imprensa, eu vou dar gelo na imprensa. Como se a imprensa jogasse, como se a imprensa disputasse a final do Paulista da maneira como o Palmeiras disputou. O que o Abel queria que a imprensa falasse? Ou o que o Abel queria que o torcedor do Palmeiras sentisse naquela final terrível que o Palmeiras jogou? Os 2 jogos. Perdeu pro Corinthians jogando mal no Allianz Parque, e na Neoquímica Arena foi um time completamente inerte ao que estava acontecendo. Ele queria elogios por parte da imprensa? Ele queria aplausos por parte dos torcedores? Não. A imprensa, ela age da maneira como o time está se comportando. Ou agora chegou o momento da imprensa criticar? Não, agora é o momento de elogiar. O Palmeiras tem jogado bem, o Palmeiras tem vencido de uma maneira consistente, o Palmeiras ganhou do Corinthians de uma maneira muito forte, né? Vencendo sem correr qualquer risco. O Palmeiras é líder da Libertadores. Os elogios chegam. Agora, aquele Palmeiras mambembe, aquele Palmeiras desinteressado das finais do Paulista, ele queria que ganhasse aplauso? O Abel também tem hora, eu não sei se é ensaiado, se é essa coisa de media training pra tentar tirar o foco, eu não sei, mas tem hora que ele é bem chatinho, né? Meu Deus do céu, que sujeito chato. Você foi simpático. Caralho. Não, a competência dele é do tamanho da... Como é que fala? Ele é um cara... A xaropice dele. Falando o linguajar nosso aqui, ele é um cara xarope.
Ele é um cara xarope. Não, ele é muito bom profissional, ele está na galeria dos grandes treinadores do Palmeiras, um dos grandes treinadores da América do Sul, vai voar, sair do Palmeiras, vai treinar a seleção. Com relação à competência dele, é inquestionável o que esse rapaz faz no Palmeiras ou o que tem feito. Agora, ele como pessoa, como profissional, ali na entrevista coletiva, pelo amor de Deus, cara, achei a palavra, é uma antipatia gigantesca. Ele é muito antipático, ele é muito chato. Esse nós contra eles é absurdo. Ao invés da gente estar falando aqui de um Palmeiras que tem jogado bem, que se reencontrou, não. A gente tá perdendo tempo com essa xaropice do competente Abel Ferreira. A impressão que passa, né, Carlão, é que justamente o Palmeiras, a gente já falava isso à época também, mas o Palmeiras não queria classificar justamente a próxima fase do Paulista, foi mais no susto a classificação, com aquela vitória contra o Mirassol nos últimos minutos, né, a Ponte Preta acabou perdendo o Bragantino, mas o Abel Ferreira não fazia força nenhuma, o Palmeiras acaba classificando para as finais, foi indo. E acabou agora ele fala que agora realmente começou, né? Mas assim, me irrita assim, essa coisa, sabe aquele nós, o Filipão usava muito isso, né? Não só na seleção mas brasileira. Acho que ele é pra abraçar o grupo também, né? Acho que um pouco pra abraçar o grupo. Mas é igual de media training também. É igual, eu também acho, eu vou por esse lado também. É igual o jogador tá jogando mal, aí ele pega e a crítica vai chegar, lógico. Aí ele faz um gol, joga bem, tá vendo? O gol cala a boca, tô calando a boca de você. Por que cala a boca? O cara não tá jogando nada, ele quer o elogio. Palmeiras não tava jogando nada, fez uma final desrespeitosa com o seu torcedor contra o Corinthians, não pela derrota, isso faz parte, mas pela inoperância naquele jogo da Neoquímica Arena. Ele quer o quê? Quer aplaude? Os aplausos chegam, os aplausos agora são válidos, os aplausos são merecidos pelo que o Palmeiras tem feito. Agora, esse nós contra eles, vou dar um gelo na imprensa, pelo amor de Deus. Júlio, concordo com você, xarope. O Wagner de Hortolândia quer saber se você fosse presidente de um clube, se você contrataria o Félix Torres pra você. Cara. Não, um jogador, zagueiro que, como que fala? Zagueiro bomba relógio, você não, a qualquer momento ele pode te ferrar. Fala, meus amigos, ótimo dia. Pergunte ao Carlão, que deve estar. Não vai ser mais azul, vai ser de uma cor nunca antes usada. Já acabaram com o futebol, vão acabar com a tradição. Abraço a todos, André Farajola. Eu já tô meio pé com o Abel Ferreira. Se eu falar sobre isso, eu acho que eu vou exagerar. Eu mandei isso daí hoje de manhã. Eu vi isso daí de manhã, também não acreditei. Pelo amor de Deus. Quero ver a cor que vai vir aí, quero ver a cor. O Renato Alves. Vai ser azul e branco, homenagem à Argentina, só falta isso. O Renato Alves manda aqui: a grandeza na história do Palmeiras é inquestionável. Mas esse nós contra eles é insuportável. É igual jogador com gol cala a boca. Xarope, Abel Ferreira, Renato Alves. Mesmo. Tá mandando aqui. Ninguém discute aqui o que o Abel representa pro Palmeiras e pro futebol brasileiro. Eu acho que o Abel, ele foi uma grata surpresa. Quando ele chega em 2020, 2021, eu não sabia que ele teria todo esse sucesso. O Palmeiras dá todo um amparo, dá todo um suporte, mas ele é um cara competentíssimo. Agora, a maneira dele se comportar, principalmente nos microfones, é terrível. O Sérgio Marangoni, palmeirense, Carlão mordeu. Manda aqui. Não é mordeu, eu acho chato, cara. Não é, Júlio? Eu acho desrespeitoso. Eu acho desrespeitoso, não tem o porquê. A cobrança faz parte, o jornalista ele pega no pé, tem jornalista chato também, mas, cara, nada como a educação, sabe? Fica esse nós contra eles, que a imprensa é isso, que a imprensa é aquilo. Faz o trabalho tá sendo muito bem feito. Eu mordi porque me incomoda. Eu ligo a televisão. Quando tá o Abel Ferreira, sinceramente, na entrevista coletiva, Palmeiras ganhou, perdeu, cara, eu não assisto porque eu sei que eu vou passar nervoso. Ele é um cara desrespeitoso, é um cara que faz esse nós contra eles irritante. Agora, o trabalho dele, eu vou falar o quê? O cara é multicampeão. Faz morder a isca. Carlão, vai ter Toró amanhã em Aracaju? Emerson Dias. Não sei, né? Vai jogar, né? Mas ele perguntou do tempo. Toró é chuva, achei né? Que era sobre a ponte. Você não viu a previsão do tempo lá, não? Então vai ter. Bom dia. Aracaju, Carlão. Verdade, O Abel me deixou nervoso aqui, cara. Pelo amor de Deus. Cara, o nosso ouvinte, Wilson. Bom dia, CBN. Bom dia. Já passou da hora de trocar a cor da camisa da seleção. Virou bagunça. Manda aqui o Wilson. Acho que a gente Enfim, muitas mensagens aqui no nosso... Ó, o diretor no ponto aqui. Pediu pra chamar o repórter CBN. E vamos nessa, em 11 horas e 30 minutos, voltamos já.
Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia e fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz que conecta você à sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. A rádio que toca notícia na nossa região. Repórter CBN. Sexta-feira, 25 de abril de 2025. O ministro do STF, Luiz Fux, votou para condenar a mulher que pichou a estátua próxima ao Supremo nos ataques de 8 de janeiro de 2023 a pena de 1 ano e 6 meses. O ministro relator do caso na corte, Alexandre de Moraes, sugeriu 14 anos de prisão em regime fechado para a cabeleireira Débora Rodrigues dos Santos, que se tornou símbolo do bolsonarismo na ofensiva pela anistia aos condenados. Fux rejeitou a condenação da mulher por todos os crimes contra a democracia, como golpe de Estado e tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito. Para ele, Débora deve ser condenada apenas pela deterioração do patrimônio tombado. O julgamento foi retomado hoje de forma virtual pela primeira turma do STF. O término está previsto para o dia 6 de maio. Fux havia pedido vista em março. O presidente Lula chegou hoje à Itália para acompanhar o funeral do Papa Francisco. De acordo com o Vaticano, 130 delegações confirmaram presença, incluindo 50 chefes de Estado e 10 representantes da realeza. Amanhã, 250 mil fiéis devem acompanhar a despedida do pontífice, que será sepultado na Basílica de Santa Maria Maggiore, numa cerimônia fechada. O Vaticano divulgou a foto do túmulo de Francisco. A tumba é de mármore, de uma região da Itália de onde eram os avós de Jorge Bergoglio. Atendendo a um pedido do Papa, o túmulo apresenta apenas a inscrição Franciscus e a reprodução da cruz peitoral que ele usava. A Polícia Federal prendeu um homem condenado pelo golpe do amor no Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, em Confins. Ele conquistava a confiança das vítimas antes de causar prejuízos. Ao todo, 30 mulheres foram vítimas do golpe. Uma delas perdeu cerca de R$160 mil. O homem estava foragido depois de ser condenado a mais de 8 anos de prisão pela Justiça do Paraná. Ele ainda responde a outros 5 inquéritos. No horário de Brasília, 11h34. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Cada mente é única. Cada olhar carrega um mundo de possibilidades. No mês da consciência do autismo, lembramos as diferentes formas de perceber, sentir e se expressar. Com gentileza, empatia e informação, construímos um mundo mais acolhedor. Abril Azul. Apoie, entenda, respeite. Uma iniciativa EPTV. Juntos pela inclusão. CBN Esportes Campinas. Apresentação: Júlio Nascimento. 11h35, estamos de volta aqui com o nosso CBN Esportes. Vamos começar a falar dos times de Campinas que entram em campo pela terceira rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. Hoje tem de olho no adversário. Antônio Lupe produziu material para falar do Confiança, adversário da Macaca, neste sábado. O Dragão, que chega querendo conquistar aí a segunda vitória
no Campeonato Brasileiro da Série C. Mas antes do Confiança, vamos falar da Ponte Preta. A Macaca já encerrou a preparação, já está em direção a Aracaju. Aliás, já foi para Aracaju, Júlio? Não. Conhece? Já foi, Carlos? Também não. Falam que é muito bonito lá, hein? Ali, região nordeste do Brasil, nordeste com belezas naturais maravilhosas. A Ponte, ela viajou com uma notícia boa, né? O Jean Dias ontem, ele foi julgado pelo STJD pela expulsão contra o Concórdia, jogo que aconteceu lá em fevereiro pela primeira fase da Copa do Brasil. A Ponte perdeu por 2-1, foi eliminada do torneio, só que o Jean Dias foi expulso, ele só foi julgado ontem. O julgamento aconteceu pela 4ª Comissão Disciplinar do STJD e os auditores apenas advertiram o atleta pelo agarrão que ele deu no árbitro logo após receber o cartão vermelho. A defesa da Ponte, ela usou uma estratégia muito interessante. Primeiro, colocou um vídeo do atleta explicando o que tinha acontecido no lance. E depois usou aí a questão dele ser réu primário. Nunca tinha passado pelos tribunais do STJD e isso foi acatado pelos auditores. Com isso, Jean Dias está à disposição e deve atuar ao lado de Toró, ele que foi o destaque da vitória da Ponte em cima do Retrô na última rodada. E o atacante Toró fala sobre o gol e também esse duelo contra o Confiança. No histórico dos confrontos, a Ponte não sabe o que é perder pro Dragão. Muito feliz pelo gol, né? Por poder ajudar a minha equipe e muito feliz pela vitória. Agora é trabalhar na semana para ir pro jogo contra o Confiança para conquistar mais 3 pontos. Cara, pra gente é um campeonato muito importante, né? Que a gente busca o acesso. As pessoas falam que não é um campeonato bem visto, né? Mas tá jogando pela Ponte e dá uma visibilidade muito boa pra gente. Então é seguir ganhando, trabalhando para conquistar os nossos objetivos no final da temporada. Cara, como tem esse tabu aí de eles nunca ter vencido a gente ou a gente nunca ter perdido deles, eu acho que é um jogo muito importante, né, para a gente manter essa sequência de nunca ter empatado nem perdido e em busca dos 3 pontos com todo respeito ao Confiança. Muito bem, e agora, falando em Confiança, vamos às informações do adversário. De olho no adversário. Único campeão estadual que disputa a Série C, o Confiança conquistou o 24º título sergipano e chega na 3ª divisão do futebol brasileiro, querendo surpreender para conquistar o acesso de volta à Série B. O Dragão perdeu na estreia para o Botafogo da Paraíba por 3-0, mas na última rodada, jogando em casa, venceu Caxias por 2-1. O setorista do Confiança, Adel Ribeiro, da Rádio Jornal de Aracaju, avalia o elenco para a disputa da Série C. Confiança fez contratação de 9 atletas, incluindo goleiro, um lateral esquerdo, um zagueiro, homens do setor de meio, principalmente do setor ofensivo da equipe proletária. No campeonato estadual se destacou nessa primeira fase, nesse primeiro trimestre do futebol aqui no estado de Sergipe, nacionalmente, como o clube que mais fez gols na atual temporada brasileira. Do futebol brasileiro, com 11 gols assinalados. Basicamente é isso, Confiança mantido, 8 jogadores da equipe proletária figuraram na seleção dos melhores do ano do futebol sergipano. No comando técnico da equipe está Vaguinho Dias, ele que tem uma ligação muito forte com os times de Campinas e também da nossa região. Vaguinho fala sobre o reencontro com a Macaca, clube que o revelou para o futebol. A Ponte Preta foi minha casa, né? Eu iniciei na Ponte com 16 anos. Foram 8 anos de Ponte Preta morando embaixo de uma arquibancada. Então é lógico que ela me formou como homem, me formou como atleta, me deu a oportunidade de surgir e seguir no futebol. Então um carinho muito grande. E pelo Guarani a mesma situação. Eu trabalhei 8 anos, só que depois uma comissão técnica, como gerente de futebol, como treinador, desde base até a um profissional. Me formei no profissional com o Guarani
Então, essas situações todas que nós temos na região com União Barbarense, Rio Branco de Americana, né? Rio Branco de Americana, a mesma situação, foram 6 anos de Rio Branco, foram 3 anos de União Barbarense. Piracicaba, né? Eu joguei em 2 temporadas. Então, toda a nossa região aí, para mim, é importante. Então, quando você vai jogar contra, principalmente a um clube que me revelou, o sentimento é de carinho. Mas, como profissional, nós aqui, principalmente hoje em Sergipe, temos grandes objetivos. Em 2024, o Confiança não conseguiu vaga para a fase de grupos na edição da Série C. O setorista do clube, Adel Ribeiro, fala sobre a expectativa da equipe para esse ano. O pensamento do clube, o objetivo, a finalidade, aquilo que ele pretende na atual temporada brasileira da Série C, começa por se manter na competição. Confiança que é um clube que, se não for aquele que mais teve passagem na Série C, é um deles. Né? O Confiança subiu em 2019, desceu em 2021 e 22, 23, 24, seguiu aí na Série C e pintando 2025 na Série C. Né? O clube atualmente vai passar por uma avaliação de estatuto na sua mudança, até porque pretende se tornar um SAF. O ex-presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, faz parte de um dos grupos interessados em adquirir a SAF do Confiança. Experiente no futebol, o técnico Vaguinho Dias fala sobre esse novo tipo de investimento que está chegando nos clubes brasileiros. Para clubes, vou falar de Confiança, de Botafogo, do próprio Figueirense, do Brusque, que não tem uma base, não tem de onde ter receita, ele somente com receita de patrocinadores, o que vem de televisão e o que vem da arquibancada de renda, não sustenta. O futebol está inflacionado, principalmente esses clubes que estavam em Série B, que estão numa Série A, nem se fala, mas aonde tem um suporte financeiro muito grande das ligas, da televisão. Clubes Série C e D que não tem, só com essas receitas, não consegue ter time bom, agradar a torcida para poder ter renda, atrair patrocinadores. Então necessita de um futebol empresa, necessita de um investidor, necessita de uma SAF. Então hoje o Confiança, como vários, não tinha no seu estatuto uma situação de como vender a SAF. Então todos estão hoje arrumando, melhorando o seu estatuto, e o Confiança está fazendo isso. O treinador completa projetando o duelo contra a Ponte Preta neste sábado na Arena Batistão, em Aracaju. Eu acho que a Ponte Preta tem hoje um elenco muito maduro, tem um elenco experiente de atletas que jogaram muito em Série A e Série B. Então ele vai ainda nesse primeiro momento formar uma equipe, tanto é que contra o Figueirense ele jogou como equipe, modificou bastante no jogo aí em que acabou vencendo o Retrô, e agora ele vai ter mais uma semana para ele poder preparar do que foi contra o Figueirense, do que foi contra o Retrô, estudar nessa equipe para saber como vir jogar fora de casa. Então acho que vai ser um jogo muito equilibrado, um jogo onde nós vamos buscar a vitória e ele vai tentar saber como conter-nos e tentar também ganhar, pontuar fora de casa. Eu acredito que vai ser um jogo, na minha opinião, muito disputado e muito bom para quem for assistir. Muito bem, tá então o trabalho de Antônio Lupe para nos trazer e atualizar esse time do Confiança. Grande Vaguinho Dias, hein? Figura uma grande resenha também, um grande conhecedor de futebol nesse comando aí do Confiança. Apesar de ser um jogo fora de casa, Carlão de Freitas, é um jogo palpável para a Ponte Preta. É um jogo palpável e tem que ser assim, né? A Ponte ainda não se encaixou dentro da competição, tem pontuado o que é importante, aí dá mais tranquilidade para o Alberto Valentim corrigir algumas situações, mas a Ponte ainda não apresentou um bom jogo, né? Contra o Figueirense passou por maus bocados. Contra o Retrô também, né? Principalmente ali no início do segundo tempo, em que o goleiro o Diogo Silva fez 2 defesas importantíssimas. Quem sabe, né? Contra o Confiança, fora de casa, a Ponte possa resgatar um bom futebol, o futebol não só de entrega, e isso a gente não pode negar que está acontecendo, de transpiração, de luta, mas um futebol qualificado, com técnica, com passe, com ultrapassagem, com dribles também, para que a Ponte faça um bom jogo. Agora, do outro lado, um técnico astuto, experiente,
gente, boa gente, né? Aqui de Sumaré, nosso glorioso Vaguinho diz que tem muita história, não só na Ponte Preta, no Guarani, né? Nos clubes da região. E tem feito um bom campeonato, né? Com confiança, né? Veio de vitória sobre o Caxias, está empolgado, a confiança, né? Lá em cima. E vai ser um jogo difícil, um jogo complicado. Agora, aquela coisa que a gente sempre fala da Ponte, é se impor, mesmo fora de casa, se impor, né? Com os jogadores competentes que tem, com os jogadores experientes, com uma camisa muito forte, ir lá fazer um bom jogo e quem sabe conquistar a vitória para alavancar de vez a boa campanha na Série C. Muito bem, daqui a pouco a gente volta aqui no CBN Esportes para projetar o Guarani, que tem compromisso na fria Caxias do Sul. Vai dar frio, hein? Vai. Pelo amor de Deus. O frio chegou. Se aqui tá frio, pô. Caxias vai estar realmente muito frio. 11h46. CBN Esportes Campinas. Cada mente é única. Cada olhar carrega um mundo de possibilidades. No mês da consciência do autismo, lembramos as diferentes formas de perceber, sentir e se expressar. Com gentileza, empatia e informação, construímos um mundo mais acolhedor. Abril Azul. Apoie, entenda, respeite. Uma iniciativa EPTV. Juntos pela inclusão. Oferecimento Unimed Campinas, entende você como ninguém. Iga Atacado, há 60 anos sendo referência em satisfação e economia. Vamos falar da Superliga masculina, porque o final de semana podemos, né, conhecer os finalistas da edição 2024-2025. Tudo isso porque no sábado, amanhã, dia 26, o Cruzeiro enfrenta o Praia Clube às 18h em Uberlândia. E um pouquinho mais tarde, às 21h, com transmissão da CBN Campinas, tem o vôlei Renata enfrentando o Suzano lá na Grande São Paulo. Se o Cruzeiro vencer o Praia Clube, fecha a série em 2-0 e garante vaga na final. Mesmo cenário pro duelo entre vôlei Renata e Suzano. Se o time de Campinas vencer, fecha a série e também garante vaga para a decisão que está marcada para o dia 4 de maio no ginásio do Ibirapuera, jogo único, quem vencer garante o título. Se o Praia Clube e o Suzano conquistarem as vitórias, aí os dois confrontos serão decididos no jogo 3, que estão marcados para a próxima semana. Já pela Superliga Feminina, hoje tem a semifinal entre Minas e Osasco às 8h. Lembrando que o SESI Bauru na Superliga Feminina já garantiu vaga para a decisão, que também acontece no Ibirapuera. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia e fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz que conecta você à sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. A rádio que toca notícia na nossa região. A gente faz escolhas todos os dias. Que roupa vestir, por qual caminho ir. E com o nosso dinheiro não é diferente. Escolher uma instituição financeira que lhe atende como você merece é primordial. E se você ainda pode ser o dono dela e tomar todas as decisões, melhor ainda. Esse é o cooperativismo de crédito. Aqui na Unicred, você tem todos os produtos financeiros do mercado com taxas mais justas. Tem um dos melhores cartões de crédito do mundo, com várias vantagens exclusivas. Tem o retorno das obras da sua cooperativa direto em sua conta e na melhoria da sua comunidade. Tem aplicativo para resolver tudo de onde você estiver.
E tem ainda várias soluções para você realizar os seus sonhos ou alavancar o seu negócio. Este é o nosso jeito de fazer você prosperar. Escolha Unicred. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. Agora 51 minutos, vamos lá, informações do Guarani que tem ainda o final de semana para se preparar até a viagem a Caxias do Sul. Tem a viagem, né, que deve acontecer entre amanhã e domingo, porque o jogo entre Caxias e Guarani acontece apenas na segunda-feira às 7:30 da noite no estádio Centenário. Guarani busca a primeira vitória na Série C, 2 jogos e 2 derrotas, resultados ruins que acabaram com a demissão do técnico Maurício Souza. Com isso, Marcelo Cordeiro, auxiliar técnico da comissão permanente, assume o cargo de treinador no duelo lá na Serra Gaúcha. Em entrevista à assessoria de imprensa do Guarani, Cordeiro falou sobre como está acontecendo, realizando a preparação e o que ele pode fazer de diferente para conquistar a primeira vitória na Série C. Primeiro dizer que nunca é confortável, porque normalmente quando o auxiliar da casa assume porque as coisas não aconteceram da maneira que deveriam, né? Mas eu não fujo da responsabilidade, né? Já estava inserido no trabalho do Maurício, né? Conheço bem os atletas, já conheço bem o clube, a história do clube, é importante ter esse conhecimento, né? Mas além disso, toda troca, né, gera uma motivação maior, de repente para alguns atletas que vinham sendo menos utilizados. Então, espero poder corresponder mais uma vez, né? Agradeço a confiança no meu trabalho e que o final, né, dê tudo certo, o Guarani possa conseguir, né, êxito, principalmente nessa partida de segunda-feira, que é a partida mais importante pra gente, que é o próximo jogo, né, e eu espero poder retribuir toda a confiança, fazendo um grande trabalho junto com toda a comissão técnica, com os atletas, para que a gente possa voltar de Caxias do Sul com um grande resultado. O trabalho primeiro é de motivar os atletas, né, de resgatar a confiança deles. A gente vem de 2 derrotas, um início de competição que não é aquilo que a gente esperava, mas está sendo uma semana de muito trabalho, de muita exigência, principalmente, né, tanto física como técnica, para que a gente possa dar a resposta o mais rápido possível, né, que a gente possa tirar o Guarani dessa situação, né. Então, acredito que todos estão bem motivados, né, fazendo o seu melhor, e o resultado vai vir naturalmente com o trabalho sendo realizado, né, nesses dias que antecedem ainda, para que a gente possa fazer um grande jogo em Caxias do Sul, né, com bastante intensidade, motivação, para que na segunda-feira a gente possa, né, resgatar essa confiança, né, e voltar com uma grande vitória. E é isso que o torcedor do Guarani espera. Em relação ao time, provavelmente com mudanças além daquelas que devem acontecer por conta das suspensões do Sarará e também do Anderson Leite. Não descarto mudanças no gol. Vale destacar que naquele combo, além do Maurício, o preparador de goleiros, o Scalese, também foi desligado. O Andrei, que foi contratado, estava no banco lá em Brusque, pode assumir a titularidade no lugar de Fred Conte. É possibilidade. Natan deve voltar no meio-campo na vaga do Sarará, que está suspenso. Ido bem no duelo lá em Santa Catarina contra o Quadricolor. E no ataque, provavelmente, o Denis Júnior deve ser mantido ao lado do Rafael Bilu. Outra situação, né? A zaga. O Rafael até que faz uma temporada ok, mas o companheiro dele, o Bruno Rafael, né? Lucas Rafael, eu sempre confundo com o Bruno. O Lucas Rafael também não tem presença certa nesse duelo lá em Caxias do Sul, que vai ter a estreia de Júnior Rocha. Técnico do Caxias foi apresentado ontem e já começou a preparação para o reencontro com o Guarani. Ele foi um dos 5 técnicos que passaram pelo Alviverde ano passado na campanha do rebaixamento para a Série C. Muito bem, Guarani tem um compromisso difícil, né, Fábio Scheib? Vai encarar essa mudança de
Dissipate é bom, é importante. Dissipa. É bom, é importante. Mas é muito chato. Mas é muito chato. É palestra dissipa, velho. Grande, Zé. O Wagner Pedroso, vocês poderiam me informar? Pois não. Eu vou passar pra técnica aqui. É da CBN Ribeirão. Aí depois você responde com o nosso ouvinte pelo particular. É só procurar o José Beleza no Facebook. Carlão, você acha que contra o Confiança a Ponte vai mostrar confiança? O Wilson mandando aqui boa. A gente espera que seja esse, né? É a expectativa, né? Precisa jogar bem também, hein, Macaca? Não é só o irmão lá de baixo, não. Carlão, tudo é válido. O que não é saber que pra ser feliz faz obrigação. Beijão. Que? Luizão, porteiro da imprensa, Ponte Preta. Grande Luizão, obrigado. Ô, Luizão, fica lá na entrada do Moisés do Carelli. Aliás, o pessoal da imprensa lá do Guarani e da Ponte, gente boa demais, cara. Bora. Muito obrigado aí. Partiu. Acabou? 4 horas tem arena. Sim. Você sabia que o estádio Centenário, ele fica no bairro, deixa eu pegar Centenário. o bairro, São Pellegrino. É um estádio meio estranho. Fica bem pertinho, só a última informação, tem do cemitério público municipal lá de Caxias. Ele fez assim, por isso que... Aliás, Caxias é maravilhosa, né? Já passei Grande por lá. Caxias. Lá tem muito... Vinhos. É a rota do vinho de Caxias, lindo, né? Lindo. Bom final de semana a todos. Valeu. Até segunda-feira. CBN Esportes Campinas. Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz. Rádio CBN Campinas. Na internet, portal cbncampinas.com.br e em nosso aplicativo.